Boa noite, Sibelane. Boa noite, André. Cadê seus colegas, né? Boa noite, professor. Boa noite, gente. Então, estamos aqui. Pronto, algum de vocês pode avisar no grupo da turma que eu já estou em sala? Pronto, André, obrigado. Bom, de todo jeito está gravando, né? Pronto, Sibelane, obrigado, viu? Bem, pessoal, o que a gente vai fazer hoje? Começar o ponto 5 e depois, no final, comentar o resultado e comentar a prova de vocês, tá? A maioria dos alunos tiraram notas boas, apesar que a gente teve alguns probleminhas na turma, né? Como, por exemplo, cópia de questões de colegas, que, aliás, a gente já vem repetindo isso desde o semestre passado. Gente, cada um faça a sua prova, né? O fato de não ser copiado ipsiliter não significa que não seja copiado. Eu leio todas as provas, eu conheço a estrutura de narrativa. Mas, assim, a imensa maioria de vocês, deixa eu olhar aqui quantos alunos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pronto. Só dos 50 alunos e desses 45 fizeram, 17 não tiraram 10. Ou seja, mais de 30 alunos da turma tiraram nota 10. Aproximadamente 30 alunos. Isso é bom demais, professor. Boa noite, professor. Tudo bem, professor? Boa noite, Renilson. Tudo bem? Isso é muito bom. Mas, por outro lado, teve muita gente, muita prova copiada, assim, que você via que os alunos fizeram em conjunto. Isso não é positivo. E eu quero pedir mais atenção de vocês para as próximas, né? Mas, assim, no geral, o resultado foi bom. No final, a gente comenta e abre espaço para quem quiser reclamar, tirar alguma dúvida, também ver a questão de faltas, tá? Pronto, Silvelane, a gente olha a sua prova, inclusive, gente, eu quero mandar as provas para todos vocês. Só que qual é o problema? Eu tenho que mandar de um a um. No Google Classroom, quando eu corrigi a prova, é, ele mandava automaticamente para o drive de vocês. No Moodle não é assim, não. Eu tenho que baixar e depois mandar. Então, o que eu vou fazer? Nesse primeiro momento, eu vou começar a aula, eu vou explicar o ponto 5. Depois, eu vou fazer um apanhado geral, e aí, quem quiser tirar alguma dúvida particular, a gente fica à disposição, tá? Então, vamos lá. Lembrando, quando eu estiver apresentando, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem perguntar através do áudio ou esperar eu abrir o chat. Cadê aqui? Ok, não está.
Bem, pessoal, na segunda unidade, a gente tem só o ponto 5, 6 e 7. Não é que diminui o assunto, porque ele é mais concentrado. O ponto 5, que a gente vai começar agora, nesse instante, é conflitos de leis no espaço e aplicação do direito estrangeiro. Então, em vista da inexistência de um tribunal supranacional com essa competência, não pode um juiz brasileiro, se julgando incompetente, remeter o feito a um juiz estrangeiro para julgá-lo, né? Contudo, ele pode julgar uma lei, usando uma lei estrangeira indicada através do elemento de conexão. Primeiramente, aí existe aquele princípio que vocês que estudaram processo há menos tempo do que eu, sabem que é o princípio da inafastabilidade do poder jurisdicional. Ou seja, o juiz não pode deixar de decidir, ele vai ter que decidir e não pode remeter o feito para um juiz estrangeiro. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai julgar usando uma lei estrangeira que é indicada no elemento de conexão, né? E o elemento de conexão a gente viu que tem várias categorias, reais, pessoais, etc. Então, pessoal, a regra que torna o direito internacional privado possível é que um juiz de um país pode aplicar a legislação de outro país. No caso do Brasil, a competência, a gente já falou isso, em regra, a competência é da Justiça Federal de decidir questões que envolvam direito internacional privado. Inclusive, eu não estou esquecido não da pergunta, não sei se foi a André ou Arnaldo que fez aquela pergunta em relação à questão do inventário, né? Mas aí eu estou preparando para responder no ponto que a gente vai falar de sucessões. A lei estrangeira, pessoal, ela é recepcionada como lei, não como fato, o que elimina o ônus da prova e a antipatia de uma pretensa superioridade da lei do foro. Aí você, sim, mas uma lei é uma lei. Só que até o século XIX, era muito comum que a lei estrangeira fosse tratada como prova, fato, não como lei. A partir do final do século XIX e nos nossos dias, a lei estrangeira, usada no processo, é uma lei como qualquer outra. O que pode haver é a necessidade de provar a vigência dessa lei. Mas aí, lembrando vocês que estudaram direito processual há muito menos tempo do que eu, e lembrando, o direito processual que vocês estudaram já é baseado no Código de 2015, enquanto que eu estudei na vigência de 73, né? E vocês sabem que eu não advogo. Aliás, eu nunca nem fiz OAB. Na época da OAB, eu estava pensando em passar no mestrado e consegui, né? Fui o primeiro aluno da ACES a passar no mestrado antes de colar grau. Então, enquanto o pessoal estava estudando, até os colegas achavam engraçado que eu chegava na biblioteca, era no Campus 1 naquele tempo, aí o pessoal olhava, está estudando o quê? Aí vem estudando livro de ciência política, de filosofia. Aí o pessoal, por que isso? Aí eu disse, porque eu quero passar no mestrado. Passei. Bom, pessoal, então o que pode haver é a necessidade de se provar a vigência dessa lei estrangeira. No entanto, a parte que alegar o direito estrangeiro deverá provar a existência, o texto e a vigência da lei, se isso for solicitado nos termos do artigo 14 da LINDB. Bem, vocês sabem que o juiz, por exemplo, brasileiro, ele só é obrigado a conhecer a legislação federal. Se uma parte invocar a legislação municipal ou estadual, também tem que provar a vigência. Do mesmo jeito, a legislação estrangeira. Por outro lado, hoje em dia, muitos países, como o Brasil, têm bancos online com a legislação, bancos de dados com a legislação, né? Não pense que isso é uma coisa do governo brasileiro só, obviamente, né?
Inclusive, alguns países como China, Suíça, Alemanha, têm bancos de dados com as suas leis traduzidas para o inglês para facilitar questões de direito internacional privado. Agora, é claro, se o juiz exigir que seja aprovada a vigência, perfeito. Aí vai se procurar os meios de prova dessa legislação estrangeira, que a gente vai falar já já. Quais são os meios de prova da lei estrangeira? Pode ser qualquer meio de prova que não seja vedado pelo direito brasileiro. Pessoal, judicial, extrajudicial, documental, pericial, testemunhal, publicação oficial, certidões, pareceres de juristas e advogados, livros, códigos, etc, etc, etc. As duas formas mais utilizadas seriam o seguinte: certidão emitida pelo consulado ou embaixada daquele país que se quer provar a legislação, ou uma declaração firmada por dois advogados inscritos naquele país que se quer provar a legislação. Então, basicamente, esses são os dois mais utilizados mecanismos. Claro, se for em língua estrangeira, pode-se pedir também a tradução juramentada, que não é barata, né? Não é barata. Sim, mas voltando aqui. O Código Bustamante, ele permite a prova de direito estrangeiro através de certidão emitida por dois advogados militantes no país de origem da legislação. O Código Bustamante é a Convenção Interamericana sobre Direito Nacional Privado. Inclusive, toda vez que fala do Código Bustamante, eu lembro de uma aluna que era muito fã do RBD, de RI, que ela só lembrava do personagem de RBD, Diego Bustamante. Ela, professor, só para encher o saco, ela sabia que não, mas professor, tem alguma coisa a ver com o Diego do RBD, esse Código Bustamante? Eu digo, não, fulana. Esse Código Bustamante chama assim porque era um juiz cubano que foi o autor do projeto desse tratado. Então, o Código Bustamante prevê essa possibilidade de você provar a vigência com uma declaração, na verdade, declaração, né, na certidão, emitida por dois advogados que tenham inscrição naquele país de origem da legislação. Né? A norma estrangeira aplicada é a lei material, substancial, sendo usado também os meios de provas determinados pela lei estrangeira e não proibidos pelo direito brasileiro. Pessoal, essa parte aqui é mais fácil vocês entenderem do que é RI. É interessante ensinar em dois cursos, porque tem coisas que é mais fácil eles entenderem e tem coisas que são mais fáceis vocês entenderem. Então, quando eu digo que a lei estrangeira aplicada é material, eu estou dizendo o seguinte: o direito estrangeiro, que é aplicado em outro país, sempre é a lei material, não pode ser a lei processual. A lei processual tem que sempre seguir a lex fori, ou seja, a lei do foro. Então, tem que ser norma de direito material, como, por exemplo, um Código Civil da vida, um Código do Consumidor, um Código Penal. Apesar que o direito internacional privado trabalha mais com a área civil e empresarial do que penal, mas também tem essa possibilidade. Enfim, é material no sentido que não pode se aplicar a norma processual estrangeira. A norma processual sempre é a do foro, né, do juiz que julga, por questões óbvias. Retorno.
O retorno é a operação. O retorno tem um conceito difícil, mas o exemplo é até fácil de entender. É a operação pelo qual o juiz nacional volta a aplicar o seu próprio direito, a lex quorum, ou um terceiro no julgamento da causa, seguindo a indicação do direito internacional privado da jurisdição cuja legislação foi consultada. Basicamente é o seguinte, daqui a pouco eu cito um exemplo de um caso concreto. Mas é o seguinte, o juiz está decidindo uma questão de direito internacional privado, e aí ele vai olhar a legislação estrangeira. A legislação estrangeira devolve, faz o retorno para a legislação do juiz que está julgando a causa. Basicamente é isso. Claro, pode ser para um terceiro país também. O Brasil, gente, proíbe o retorno. Se vocês já estão fazendo aqueles simuladores da OAB, etc., né? Já devem ter visto que há pouco tempo caiu uma questão sobre esse problema do retorno no Brasil, que é proibido, tá? Não pode se fazer retorno. A LINB veda expressamente. O retorno também é chamado de devolução, reenvio ou remissão. A doutrina francesa denomina revoir e a inglesa remission. Tão bonitinho, né? Então, o direito brasileiro não admite o retorno, nos termos do artigo 16 da LINDB, embora seja defendida por vários autores do Brasil, como Clóvis Bevilacqua, Eduardo Spínola. Clóvis Bevilacqua, vocês sabem, é o autor do Código Civil de 1916. Lafayette Pereiro e Haroldo Valadão. Outros autores são contrários, e na LINDB prevaleceu a tese contrária, como Oscar Tenório, o Grupo Mineiro, formado por professores de Minas Gerais, como Amilcar de Castro, Osíris Rocha e Agenor Pereira de Andrade. Então, esses são contra, né, a possibilidade do retorno. O caso de retorno clássico da doutrina internacional é o caso Forgo. Pronto, eu vou falar do caso Forgo, que talvez aí vocês possam entender o que é o retorno, né? O que foi o caso Forgo? Forgo, pessoal, era um cidadão da Bavária que morou a vida, se migrou para a França. Ele migrou para a França, só que como ilegal. Ficou a vida ilegal na França. Isso no século XIX, tá? Ou seja, 1800 e bolinha, como diz minha irmã. O seu Forgo, ele faleceu na França, deixou muitos bens, mas não deixou descendentes e nem fez testamento. Se fosse seguir a lei do país de origem, ele era da Bavária. Nesse tempo, a Bavária não fazia parte da Alemanha, era um reino separado, né? Hoje é um estado alemão, que é chamado em alemão Bayer, por isso que tem o bairro de Munique, que Bayer, ou Bavária em português, ou Baviera, como quiserem, é o estado e a capital é Munique, que é uma cidade muito importante, como vocês já ouviram falar, né? Da Alemanha. E ele nunca formalizou a sua situação na França. Como no Código Civil Napoleônico estabelecia que o domicílio é o foro competente para processar o inventário, aí o juiz francês foi analisar o Código Civil da Bavária, ou a legislação civil da Bavária. Chegou lá, o juiz francês analisou e percebeu que a legislação da Bavária não diferenciava domicílio de direito e domicílio de fato. E aí ele voltou e aplicou o direito francês. No que ele aplicou o direito francês, a herança de Forgo foi toda para o Estado francês. Se fosse aplicado o direito da Bavária, iria para os parentes colaterais da mãe dele, porque o direito francês, inclusive a origem é nele, né? Já estabelecia aquela limitação de herdeiros
até o quarto grau de parentesco colateral, que existe no direito brasileiro e que veio do Código Civil Napoleônico. Então, percebam, por que houve um retorno? O juiz francês estava julgando o inventário do seu fogo. Foi para a legislação da Bavária. Se a legislação da Bavária fosse aplicada, quem ia receber a herança seriam os parentes da mãe do seu fogo, colaterais assim mais distantes. Como chegou na legislação da Bavária, o juiz francês percebeu que a legislação da Bavária não diferenciava domicílio de direito de fato, e que de fato ele era residente na França, aí aplicou o direito francês. No que ele aplica o direito francês, fica para o Estado francês a herança. Entenderam porque fez o retorno? Juiz francês vai para a lei da Bavária. Na lei da Bavária, ele acha a indicação que deveria voltar para o direito francês, fazer o retorno. No caso do Brasil, não permite retorno. Ou seja, tem que seguir sempre naquela primeira lei que você analisou. Cada país, pessoal, ele adota um critério para a aplicação da lei estrangeira que não é necessariamente aplicada em total, ou seja, no todo. Ela pode ser aplicada somente parcialmente, apesar que a tendência hoje, como eu disse, é a aplicação do direito material estrangeiro. E existem algumas limitações, tipo se ferir a ordem pública, a gente vai estudar essas limitações agora. Se tiver intuito de fraudar a lei, aí você não vai aplicar o direito estrangeiro, entenderam? A gente vai estudar as hipóteses aqui agora. Quais são os principais limites à aplicação do direito estrangeiro? A ordem pública, eu vou falar de cada um deles, não se preocupem. Então, por exemplo, se a norma de um país fere a ordem pública de outro, ela não é aplicada. Fraude à lei, se a legislação de um país estrangeiro é usada para fraudar a lei de outro, não é aplicada, e assim vai, entenderam? Favor, negote. Eu vou explicar também o que é. Prélèvement, ou lei imperfeita, a maioria dos autores chama de lei imperfeita, a mesma coisa. Prélèvement, olha, preguiça. Instituições desconhecidas e instituições abomináveis. Ordem pública. Nenhum Estado aplica a lei estrangeira que diz respeito à sua ordem pública, sendo o critério mais usado para limitar a aplicabilidade das normas estrangeiras, somente no STF. Tudo, parece que eles ficam até com preguiça, né? Tudo fere a ordem pública. Então, eu entendo que esse critério de ordem pública acaba funcionando como uma espécie de guarda-chuva que eles encaixam a maior parte das situações, entenderam? Então, diz, olha, isso aqui fere a ordem pública. Então, por exemplo, pronto, um caso que o STF decidiu. O STF não reconheceu o repúdio na lei islâmica como divórcio aqui no Brasil, por entender que feria a ordem pública. Eu não sei se vocês já assistiram aquela novela O Clone, né? Acho que vocês são muito jovens para isso. A maioria de vocês nasceu no final da década de 90. No final da década de 90, gente, eu estava entrando na SES, né? Eu entrei na SES em 99. Eu fiz o vestibular em janeiro de 99. E o que foi interessante é que em dezembro de 2018, em dezembro de 98 eu tive dengue. Tava tendo, não era pandemia não, epidemia de dengue no Brasil, uma das primeiras, e eu peguei. Fiquei mês baleado. Nesse tempo, eu achei que não ia passar, o vestibular era muito concorrido. Era 8,5 candidatos para uma vaga. Mas eu consegui passar, graças a Deus. Né? Sim, mas voltando aqui. Então, pessoal, na novela O Clone, até mostra como era esse repúdio, né? O camarada chegava na frente da esposa e dizia 3 vezes, eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio. Pronto, está divorciado. Claro, acho que tem alguma carta que tem que mandar, né?
mas é assim. E o STF não reconheceu, dizendo, olha, fere a ordem pública. Podiam dizer que era uma instituição desconhecida ou até abominável. O artigo 17 da LINDB preceitua que atos, perceba, pode ser um ato administrativo, por exemplo, normas, leis, sentenças estrangeiras, não terão efeito no Brasil quando ferirem a ordem pública, a soberania nacional e os bons costumes. Esse rol do artigo 17, ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Porque existem outras hipóteses de limitação à aplicação de normas estrangeiras que são definidas pelo direito internacional e pela doutrina. Entenderam? Fraude à lei. Prática de um ato legal na forma e aparência, mas com a intenção de burlar a lei aplicável. Bom, pessoal, a hipótese de fraude à lei perfeitamente pode se enquadrar em ordem pública, até melhor do que outras, né? Se você está fraudando a ordem pública, se você está fraudando a lei, você está ferindo a ordem pública, no meu entendimento. Mas existem as duas categorias. Eu só no álcool gel, gente. Mas esse álcool gel aqui que eu estou passando, ele é apropriado para mãos. Que pode dar problema, né? Bom, mas prosseguindo, o caso mais comum de fraude à lei é o seguinte, é escolher, por exemplo, legislação de paraíso fiscal para reger contrato e aí não pagar tributo, enviar dinheiro ou remeter dinheiro. Claro, isso também pode gerar crime de evasão fiscal. Para paraíso fiscal, inclusive vocês sabem, né, daquela movimentação que teve no Brasil há poucos anos, que a Receita Federal perdoou pessoas que tinham enviado dinheiro em troca daquela pessoa pagar uma taxa e repatriar o dinheiro para o Brasil. Por favor, negote, perdão. É o princípio da prevalência do negócio em favor do cristão de boa-fé, conforme De Plácido e Silva, muito aplicado em direito empresarial. O favor negote, gente, é um princípio que, como foi dito aí, é mais utilizado em questões empresariais, contratos, etc. O conceito é um pouquinho chato, mas o exemplo também é fácil. Inclusive, eu coloquei no exercício de fixação um exemplo de favor negote, que seria o seguinte: um cidadão japonês, 19 anos, chegava no Brasil, morando no Japão, chegava como turista e diz: vou comprar uma casa de praia no Brasil, beleza. Aí ele chega na imobiliária e diz: eu quero comprar uma casa de praia, eu moro no Japão. O pessoal da imobiliária pergunta: quantos anos o senhor tem? Ah, eu tenho 19. Perfeito. Então o senhor pode comprar. Só que no Japão, até poucos anos atrás, a maioridade civil era com 20 anos. Não estranhe isso, porque no Brasil, até minha época, era com 21. Né? Eu, por sinal, eu fui abrir uma conta no banco com 19 anos e meu pai teve que assistir. No caso desse japonês, ele teria que ser assistido pelos pais, porque ele é relativamente capaz, porque a própria LINDB reconhece que, em relação à capacidade da pessoa, é definida pelo domicílio. E ele aqui no Brasil só estaria como turista. E aí, pessoal, a lei japonesa, não, o direito brasileiro permitiria que a lei japonesa não fosse aplicada nesse caso, considerando a boa-fé das partes. Então, vamos dizer que a imobiliária vendeu de boa-fé, diz: não, mas ele tinha 19, aqui no Brasil a legislação é 18, a gente não se atentou que a LINDB estabelece capacidade definida pelo domicílio. E ele aqui no Brasil está como turista, né? Então, esse negócio poderia ser convalidado não se aplicando à legislação japonesa, né? Usando o princípio do favor negote, caso seja realmente evidenciado, como nesse caso, que as partes estão de boa-fé.
Prélèvement, francês, né? Tirar antes ou arrecadação. Já perceberam que tem muita influência francesa no direito internacional privado. É um instituto que visa beneficiar o nacional em certas circunstâncias em desfavor do estrangeiro. Este instituto também é chamado de lei imperfeita, inclusive a maioria dos autores prefere denominar lei imperfeita, porque dá mais benefício ao nacional. Além de tem um caso que vocês que estudaram sucessões devem lembrar, que é o artigo 10º, parágrafo 1º, que estabelece que a cessão de bens estrangeiros no Brasil será regulada pela lei brasileira se ela for mais favorável para o cônjuge ou filhos brasileiros do decúdios. Então, é a lei perfeita, porque ela dá um benefício mais ao nacional em relação a estrangeiros. E notem, o prélèvement é semelhante ao favor negócio, porém é mais abrangente e se aplica principalmente em relação ao direito civil, enquanto que o favor negócio é mais para a parte de contratos, de direito empresarial também. Instituições desconhecidas são institutos jurídicos que existem em determinados estados e não existem em outros. Em relação a instituições desconhecidas, pessoal, Jacob Dollinger e outros autores, né, sugerem que a instituição desconhecida ela seja contornada por meio da adaptação a outra semelhante que existe no foro. A maioria dos países fazem isso. Esse fato é defendido por outros autores brasileiros, como Francisco Rezec, o Dick Reichsteiner e o próprio Delon. Eu também sou favorável a isso. Se você não tem uma lei, aquele instituto, e ele não vai de encontro a questões que a gente já discutiu, pode se aplicar e escolher um instituto jurídico parecido, se tiver. Exemplo, disquite. Pronto, estou falando hoje coisa de pessoas mais velhas, né? Disquite. O disquite, ele existia no Brasil antes do divórcio. O disquite, ele cessa completamente o convívio do casal, mas sem pôr fim ao casamento. Antes de haver o divórcio no Brasil, só havia disquite, você separava completamente, mas sem a possibilidade de casar de novo. Já o divórcio dá essa possibilidade, a diferença é essa, né? Era muito comum que as pessoas aqui no Brasil reconhecessem o disquite como separação. Por exemplo, no Uruguai, as pessoas iam muito casar no Uruguai. O sujeito era desquitado no Brasil, reconhecia o disquite no Uruguai como separação e depois de um determinado tempo ingressava com uma ação pedindo divórcio. Na Europa também, alguns brasileiros que iam para a Europa e Estados Unidos. Então, reconheciam, nesse caso, o juiz do Uruguai, da Europa e Estados Unidos reconheciam o disquite como separação. Aí depois a pessoa pedia o divórcio. Alguns autores, como Luiz Araújo, acreditam que admitir uma instituição inexistente daria mais direito ao cidadão estrangeiro do que ao nacional. Por isso, as instituições desconhecidas devem ser rejeitadas. Discordo totalmente. Você está reconhecendo uma instituição parecida que existe. Você não está, por exemplo, o disquite era reconhecido como divórcio. Divórcio não, separação. Aí depois a parte entrava com pedido de divórcio. Instituições abomináveis, né? São institutos incompatíveis com a ideia de justiça, repugnando a consciência média dos chamados povos civilizados, não gosto desse termo, mas deixa, como, por exemplo, escravidão, poligamia e morte civil. Então, aí são instituições que são rejeitadas pela maioria da comunidade internacional. É isso. Poligamia, gente, lembrando, é um homem com várias mulheres. Mesmo nos países muçulmanos que admitem, ela é minoritária, porque você tem que dar o mesmo padrão de vida. Lembrando, poligamia, um homem com várias mulheres, tá? Não é a mesma coisa que poliamor. Poliamor é uma perspectiva diferente. Poliamor é uma convivência mútua entre pessoas que têm, né,
que fazem um acordo para isso. Existe liberdade. Já a morte civil é no caso das pessoas condenadas à pena de morte, a partir do momento da emissão da sentença, a pessoa já era considerada civilmente morta e não poderia mais praticar atos da vida civil. Então, isso é a morte civil. Direito do reconhecimento não vou falar hoje não, vou deixar para falar na próxima aula. Deixa eu olhar aqui, onde é que eu parei? 8 de 13. Pronto, tá ótimo. Agora vamos falar da prova, né? E aí, pessoal, eu vou comentar rapidamente a questão da prova de vocês. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, reclamação especificamente sobre o seu caso, a gente fica disponível, tá? Mas de antemão, assim, o resultado da turma no geral foi bom, graças a Deus. A maioria tiraram boas notas. Um ou outro não tirou nota satisfatória. E uma reclamação que eu já fiz no começo é que muita gente da turma continua fazendo a prova em conjunto com os colegas. Gente, isso não existe. A prova é aberta, vocês podem discutir as provas com os colegas, mas cada um faça a sua prova com as suas palavras. Tá? Faça a prova com as suas palavras. Não adianta você mudar sinônimos, não está aí ipsilíteres. Eu leio e eu conheço a redação, às vezes até os erros são parecidos. Né? Então, tenham cuidado com isso. Na última prova de vocês, eu não quero mais ver isso. Essa questão de ter provas que você só muda alguns sinônimos, mas é a mesma prova. Prova individual, você disputa com um colega, cada um redige a sua com as suas palavras. E também aquelas pessoas de boa fé, não mandem a prova para o colega. Diga assim, fulano, aí fulano, não, mande a sua prova que eu só vou mudar umas coisinhas e mando. Não, não faça isso. Né? Diga assim, fulano, vamos conversar aqui, qual seria a resposta? Isso é bom, isso é proveitoso. Pronto, agora eu vou comentar as questões da prova. E depois eu fico à disposição de vocês, se tiverem alguma pergunta específica ou quiserem ver o caso de vocês especificamente, tá? Semana que vem não vai ter aula minha semana de estudo. Cada professor define a sua, né? Aí eu vou deixar o seguinte, pessoal, eu vou deixar estudo dirigido do ponto 5 e 6, vou deixar o exercício de fixação do ponto 6 e os slides do ponto 6. Do ponto 5 já está disponível, né? Na segunda unidade, só são 3 pontos, 5, 6 e 7. Vai ter 4 questões da prova, aí eu vou escolher o ponto 6 ou 7, que são os maiores, para ter essa questão, tá? 2 questões, né, no caso. Deixa eu comentar aqui. A prova de vocês, ela tinha 4 questões. A primeira questão de vocês era sobre o ponto 1, introdução ao direito nacional privado, conceitos e aspectos históricos. Nesse caso, falava da cidade de Pisa, que era uma das repúblicas marítimas italianas. Nessas repúblicas italianas se desenvolveu bastante o direito nacional privado, e você vai ter a contribuição da escola italiana, que tem o seu maior expoente, o mestre Bartolo, justamente porque eram cidades que mantinham uma relação comercial, eram cidades independentes, né, eram repúblicas independentes, e que estabeleciam relações com outras cidades, né, também da região, também ali da região da Itália e do Mediterrâneo como um todo. Então, essa fase aí foi extremamente importante para o desenvolvimento do direito internacional privado. Então, basicamente era isso. A segunda questão, gente, fonte do direito internacional privado, a fonte trazida, basicamente eram 3 coisas que eu queria que vocês dissessem. Primeiramente, a fonte trazida era um tratado. O tratado é uma fonte externa e é considerada a segunda fonte do ponto de vista hierárquico mais importante para o direito internacional privado.
Então, era basicamente isso que eu queria que falasse. É um tratado é fonte externa, e do ponto de vista da hierarquia, geralmente é considerada a segunda fonte mais importante. A terceira questão, gente, é sobre o ponto 3, teorias de qualificação. É o artigo 46 do Código Civil de Cabo Verde. Nesse caso, claramente, o Código Civil de Cabo Verde na África, que a gente queria falar de Lingbe. Inclusive, já começou falando de Lingbe, não sei o quê. Gente, a questão era sobre Cabo Verde. Você poderia usar a Lingbe a título de exemplo, mas não era o assunto mais importante. Esse artigo 46 estabelecia a teoria de qualificação lex causae. Por quê? Porque diz que o regime de posse, propriedade de mais direitos reais é definido pelo Estado em cujo território as coisas se encontram situadas. Então, se você se coloca no lugar do juiz de Cabo Verde, você vai verificar que, por exemplo, o cidadão de Cabo Verde que tenha bens no Brasil, tem até gente que colocou esse exemplo, ou em Portugal, e ocorreu um inventário, etc., dele, ele falecer, vai ser aplicada a legislação do Brasil e de Portugal. Então, lex causae. E, por último, a quarta questão sobre elementos de conexão, artigo 41 do Código Civil de Portugal. Nesse caso, gente, o elemento de conexão é o elemento de conexão voluntário, porque o artigo 41 do Código Civil português estabelece que as obrigações provenientes do negócio jurídico, assim como a própria subsistência dele, são reguladas pela lei que os respectivos sujeitos tiverem designado ou houverem tido em vista. Então, permitindo o quê? A escolha das partes e privilegiando o que as partes escolheram. Então, aqui era um elemento de conexão voluntário, né? E, em relação à prova de vocês, basicamente é isso. Sim, gente, quem tem perguntas, questões sobre o assunto, sobre a prova, pode falar agora, né? Fica à disposição. Pronto, Civelane, você quer que eu olhe sua prova? Professor, eu queria, porque eu achei um pouco baixo. Tá. Eu vou olhar. Silvelane, né? Ou é Silvelane? Pronto. Cadê? Achei. Pronto, Silvelane, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar a sua prova para você, me dê o número da tua matrícula, aí você me Eu responde por anoto e-mail, tá? Se você tiver algum questionamento. Diga, pode falar. 2016, 10, 13, 2016, 37. 10, 13, 37. Aí, no caso, você manda pra mim, eu dou uma olhada e envio pro senhor, não é Sim, se isso? tiver questionamento, aí você manda para mim por e-mail. Certo. Aliás, eu vou mandar de todos, né? Só que a sua, como você está mais questionando agora, aí eu vou aproveitar que você está aqui me pedindo e eu lhe mando. Deixa eu olhar aqui, Civelane. Pronto, Civelane. Aí você me confirma, você aguarda eu olhar aqui, tá? Certo.
Avaliações, cadê? Pronto, mandei. Caso, olhe, atualize aí o seu e-mail, né? Atualize aí o seu e-mail e dá uma olhadinha se chegou tudo ok. Pronto, mais alguém tem algum questionamento em relação aí? Você já ficou ciente mais ou menos do que era? Depois, se quiser dar uma olhada na gravação, né, para comparar a resposta. Eu vou mandar daqui para a semana que vem todo, né? Porque, como eu disse, no Moodle você tem que mandar um a um. Pronto, dá uma lidinha, por favor, nos comentários, que aí eu fiz uma correção, tá? Aí qualquer coisa, se você tiver questionamento, me mande por e-mail mesmo. Pronto, gente. Mais alguém tem algum questionamento, pergunta? Professor, os comentários, o senhor deixou aonde? Porque assim, aqui tá a prova pura que eu mandei, praticamente. Os comentários têm na parte. Você abriu no Word? Não, eu abri pelo e-mail. Eu vou baixar aqui e vejo no Word. Baixe, exatamente. Que aí tem em exibir comentários, revisão, exibir comentários, entendeu? Mostrar comentários. Você vai no Word, você clica no menu revisão e aparece mostrar comentários. Pronto, achei. Obrigada. Pronto, pessoal. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Aí, no caso, professor, rapidinho, eu tenho que mandar o que eu tô discordando para o senhor pelo e-mail ou posso falar para quem? A seu critério. Só que para falar por aqui você vai estar se expondo, entendeu? Não, mas não tem problema não, até porque, assim, o que tá aqui, eu nem vi a prova dessa pessoa e nem fiz pela prova dessa pessoa. Mas eu tô com as duas, O entendeu? senhor, é porque mandar dela o senhor não pode mandar para mim, né? Não, só se ela autorizasse, ou se ela Mas tivesse assim, aqui. realmente, essa prova eu fiz, inclusive eu não perguntei nada a ela, como também eu fiz de forma individual e inclusive tem até minhas citações, mas são através dos livros que o senhor mandou. Pronto, faz o seguinte, pode ser que seja uma coincidência. Eu reviso a sua nota se você tirar os print screens dos trechos dos livros, que aí eu vou comparar. Mas assim, tá incrivelmente parecida, entendeu? Não cite o nome, porque a pessoa não está aqui e está Uhum, gravando, isso gera dano, como a gente sabe, né? uhum. Mas faça isso. Eu não estou dizendo que você está de má fé, não. Eu estou lhe dando uma oportunidade. Você pode mandar, você sabe, você tira o print screen daqueles trechos, e aí eu vou analisar, tá certo? Como é Certo, que foi, eu mando para o senhor pelo tá e-mail. bom? Eu Obrigada. faço isso, não tem problemas. Bom, pessoal, se vocês não tiverem mais algum questionamento, a gente vai encerrar nossa aula por aqui. E bom final de semana para vocês e até a próxima. Boa noite, André.
Vamos lá.